29 de setembro de 2006, era por volta das 16 horas e 59 minutos, um Boeing 737-1800 da Gol realizando o voo Gol 1907 entre Manaus e o Rio de Janeiro colide com um jatinho e acaba caindo em meio à floresta amazônica. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, 29 de setembro de 2023, passados 17 anos do trágico desastre do voo 1907, viemos contar os detalhes dessa terrível catástrofe, e mais importante que isso mostrar como a aviação aprendeu com essa tragédia. Era 29 de setembro de 2006, em Manaus no início da tarde daquele dia chegava um dos mais novos Boeing 737-1800 da companhia Gol. A aeronave, prefixo Papa Romeo Golf Tango Delta chegou para a empresa no último dia 12 daquele mesmo ano, ou seja, tinha pouco menos de um mês de uso. Anterior a tudo isso, no outro lado da história, temos a companhia de táxi aéreo norte-americana Excel Air que havia adquirido algumas aeronaves da Embraer, sendo que um dos voos de translado ocorreria no dia 30 de setembro, todavia foi antecipado para sexta-feira 29. O Legacy 600, com matrícula americana November SIX-100X Rei Lima, tinha o plano de voo previsto para sair de São José dos Campos, local da fábrica da Embraer, até Fort Lauderdale. Para o traslado, foram escalados os pilotos Joseph Lepore e Jean Paul Palladino, ambos norte-americanos e que haviam treinado neste modelo de avião em simulador antes de virem para o Brasil e chegando aqui, foram mais 4 dias de treinamento e planejamento para o voo. E assim naquela tarde de sexta-feira, os pilotos foram à fábrica da Embraer, onde se encontraram com os executivos da Excel Air, os funcionários da Embraer e um jornalista que acompanhava a entrega. O embarque ocorreu no início da tarde e o plano de voo orientava o jato a se manter no nível de voo 370 ou 37 mil pés até Brasília, posteriormente teria de descer para o nível 360 e à frente subiria para o 380. Assim, logo após taxiar e alinhar na pista de São José dos Campos, às 14 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília, o Legacy decolou e subiu ao nível de voo 370 e seguia rumo a Manaus onde faria sua primeira escala. Em Manaus, no aeroporto Eduardo Gomes, o Boeing da Gol que efetuaria o voo Gol 1907, acertava os últimos detalhes para a partida. O voo tinha como destino final o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, sendo que havia uma escala prevista no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. O comandante era Décio Chaves Júnior e o copiloto, Thiago Jordão Cruzo. Naquele voo havia 4 comissários e os 2 pilotos. Embarcaram em Manaus 148 passageiros. Assim, o voo Gol 1907 partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, às 15 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. O plano de voo era manter o nível 370 e a tripulação seguiu as coordenadas corretamente. As 2 aeronaves seguiam seus voos normalmente, na cabine do 1907 os pilotos iam voando normalmente conforme determinado. Após
que poderia ter sido uma colisão aérea. Infelizmente a tragédia vitimou 154 vidas, sendo que para o resgate em meio à selva amazônica foi necessário um grande trabalho de busca, afinal o impacto foi muito brusco e as vítimas acabaram ficando em locais distantes umas das outras, afinal o avião se desintegrou em voo. Vamos apresentar agora o que as investigações apontaram. A Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos CENIPA, pouco depois da localização dos destroços iniciou as investigações, com a finalidade de descobrir as causas e evitar futuros novos sinistros semelhantes. Após as análises e fechamento das investigações foi concretizado o relatório final do caso. Toda a investigação foi feita com base em evidências físicas, registros de comunicação e dados de voo. Para que se chegasse a um denominador comum sobre a tragédia, ações como o recolhimento de alguns dos destroços da aeronave e a recuperação dos mesmos na densa selva amazônica, e encaminhamento para a análise dos destroços desempenhou um papel importante na investigação, que buscou determinar como a colisão afetou a aeronave e se havia sinais de mau funcionamento ou falha mecânica. Os dados de voo do Boeing foram recuperados após uma grande procura, com o tremendo impacto de uma das caixas preta que acabaram entrando para dentro do solo. Nelas estavam informações cruciais sobre as ações da tripulação e o desempenho da aeronave antes e durante a colisão. Outra parte fundamental foi a investigação dos controladores de tráfego aéreo, que também se concentrou nas comunicações entre a tripulação do Legacy 600 e o controle. Foram analisadas gravações de áudio e registros de comunicação para determinar se houve mal-entendidos ou erros de comunicação que contribuíram para a colisão. Após uma grande investigação, que envolveu até voos para testarem se realmente existia o buraco negro em meio à selva, o CENIPA emitiu o relatório final que detalhava tudo o que culminou no acidente. O relatório destacou a falta de coordenação entre as aeronaves e o controle de tráfego aéreo como um fator significativo na colisão. Foram apontados os erros dos pilotos, que cometeram inúmeros erros ao longo do voo, tais como o crucial para o acidente que foi o desligamento do TCAS. Além das falhas quanto à forma de operar o voo, o controlador de voo também foi apontado como fundamental para a tragédia, pois não se deu conta que o avião sumiu dos radares após o desligamento do transponder.